Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente.
Graça e paz, querido aluno Zion, aqui é a Larissa Oliver. Estamos aqui mais uma vez para ministrar chaves proféticas poderosas sobre a sua vida. E já de antemão, já peço que você possa estar pegando o seu material, o seu caderno, o seu computador, a sua Bíblia, que hoje nós vamos falar de um tema preciosíssimo, que é sobre a unção de Elias, que eu acredito que é algo que pouca gente já ouviu falar, né? As pessoas com certeza conhecem a história de Elias, né, as batalhas espirituais que Elias enfrentou, mas esse assunto, né, em foco mesmo, eu acho difícil que algum de vocês tenha escutado. Nós estamos aqui para esclarecer sobre essa temática tão importante sobre a vida daqueles que desejam ser ministros e alcançar os altos níveis do Senhor Jesus. E nós vamos abrir, sem muita demora, no livro de 1 Reis, tá? Eu peço desculpa já a você pela minha voz, estou um pouco afônica. Vou pegar aqui a minha água para hidratar a minha voz, que não está muito boa hoje. Mas será um tempo precioso, bênção do Senhor, tá? Abra aí no livro de 1 Reis, seu capítulo 17, versículo 1. Mas antes disso, nós vamos já estar ministrando e orando, clamando pela presença do Eterno aqui sobre este lugar, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor Jesus. Nós clamamos pela presença da glória sobre este lugar, pela nuvem de glória sobre este lugar, Jesus. Toma as nossas vidas diante do Teu altar, Jesus. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Não nos deixe te atrapalhar naquilo que o Senhor deseja ministrar sobre os corações, Pai, neste dia, Jesus. Fale aquilo que lhe apraz, Jesus. Nos direcione, Pai, da maneira correta naquilo que o Senhor deseja que as pessoas saibam, daquilo que o Senhor deseja que as pessoas estejam esclarecidas. Nós clamamos pela presença da glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá no 1 Reis 17:1, que diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí 1 Reis 17:1. Eu geralmente fraciono as aulas em tópicos, né? E o primeiro tópico diz o seguinte, acerca do reconhecimento. Se você for olhar ali no primeiro parágrafo, diz o seguinte, né? Então Elias, o tisbita. E se você for procurar sobre o significado de tisbita, né? Sobre as raízes de Elias, pouco se sabe. Pouco se sabe, né? A gente reconhece Elias, quando a gente procura saber da história dele, nós vamos reconhecer Elias pela unção que ele carregava, não porque ele era, tá? Então, a questão de reconhecimento, o profeta Elias, ele não é reconhecido por si só, mas ele foi reconhecido e respeitado pela unção que ele carregava. Conhecido, respeitado, mas também afrontado, né, diversas vezes por conta da unção que ele carregava. Isso é uma chave profética importante para que você anote, porque geralmente a pessoa que carrega a unção, ela precisa ter a plena ciência de que ela não deve buscar um reconhecimento por si só, mas que ela procure desaparecer, procure que o preceito de João 3,30 possa ser sobre a vida dela, de modo que somente a glória do Senhor venha aparecer. Isso é uma chave profética para que você aumente os níveis de unção sobre a sua vida, ok? Mais um tópico aqui. A capacitação sobrenatural para a colisão de governos, né? Mas afinal de contas, o que é a unção de Elias? Todos nós sabemos aí da história, né, de Elias, né? Que foi um homem que ele formou grandes discípulos, né? Que foi o profeta Eliseu. E segundo a história, né, haviam escolas de profetas naquele tempo do Antigo Testamento, onde as pessoas, né, se inscreviam ali para estar aprendendo mais do Senhor Jesus, aprendendo mais sobre as dimensões da unção, dos níveis espirituais poderosos, né?
E dentre a escola de profetas, quem ali foi servir, né, aprender e ser discipulado por Elias foi Eliseu, nós sabemos disso. Né? E nós sabemos que pela palavra de Elias ele cerrou o céu, depois o céu se abriu, ele colidiu contra os profetas de Baal, colidiu contra o sistema governamental da época, foi fortemente perseguido, né? E sabemos que foi um homem que não contemplou a morte, mas foi arrebatado vivo aos céus. E a sua capa, né, em porção dobrada, caiu sobre os ombros de Eliseu, que logo no capítulo seguinte, após receber a capa dobrada, já chega ali abrindo o Jordão e fazendo feitos tão grandiosos quanto o de Elias. Então, uma das decorrências da unção de Elias é a capacitação sobrenatural para a colisão com governos. E eu peço que você abra junto comigo no livro de 1 Reis, seu capítulo 18. 1 Reis 18. Eu estou abrindo aqui junto de vocês. Vamos lá. 1 Reis 18. Aqui do 19 em diante. Que vai dizer o seguinte: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias se chegou a todo o povo e disse Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem voz havia, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Eles clamaram em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar do nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água.
Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos até aqui. Você vê que um homem sozinho lutou contra 450 profetas de Baal. E isso ele não faria sozinho, senão por intermédio de uma capacitação sobrenatural do Senhor, que é a unção que ele carregava. Então, um outro aspecto da unção de Elias é uma capacitação sobrenatural para a colisão com governos. E ali nós temos plena ciência de que Elias ele pôde colidir com duas figuras importantes daquele cenário, que era Acabe e que era Jezabel. Jezabel estava trazendo uma corrupção moral, corrupção religiosa, e Acabe era uma pessoa que consentia com isso tudo, ainda que tivesse o poder em mãos para parar toda essa situação, ele consentia, tinha anuência com essa situação. E Elias, por colidir com essas circunstâncias, ele foi terrivelmente perseguido, mas houve uma capacitação sobrenatural de Deus por intermédio da unção que ele carregava, pela unção que Deus outorgou sobre a vida de Elias, para colidir com reis e governos. Profundo isso, né? Profundo. E nós vamos chegar em alguns exemplos palpáveis, inclusive no nosso país, tá? De pessoas que operaram debaixo dessa unção poderosa e puderam entrar em batalhas espirituais grandiosas de oração, para que nós não viéssemos viver coisas terríveis no nosso cenário governamental, né? Importante aqui trazer à baila o seguinte, eu até anotei aqui para falar para vocês. Tem um cara que para mim, ele é um grande herói da fé, um grande pai da fé. Não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu creio que em breve terei. Ele se chama Joel Angel, né? Eu já fiz menção deste nome aqui na Zion e fica aí para você fazer a sua pesquisa, né? Joel Angel é um grande profeta do Senhor, um grande apóstolo, homem que estabelece aí pilares do reino, né? E ele testemunha por 2 vezes sobre uma batalha espiritual, né, a nível governamental, a nível de reis, né, e de governos, né? Porque se você for ver, o nosso cenário não está diferente do cenário dos dias de Elias. Elias lutou ali contra um principado chamado Moloque, correto? Onde né, Baal, Moloque, aonde as crianças ali, elas eram inclusive oferecidas, né, a este Deus. E ocorre que hoje nós não temos esse tipo de sacrifício, né, humano acontecendo nos nossos dias. Mas o ponto-chave principal onde nós temos tido grandes batalhas espirituais na finalidade de que a mentalidade de nossas crianças, né, sejam sacrificadas é justamente aí o público infanto-juvenil, né? Hoje nós temos visto ideologia de gênero, hoje nós temos visto essa questão do LGBTQ+, aí muito fomentada dentro das escolas, a sexualidade aflorada, né? Dentro das escolas, a incitação para esse tipo de situação dentro das escolas dos ensinos fundamentais, né? Então aí o alvo hoje também são as crianças. O mesmo principado que estava agindo naquela época, ele torna a agir hoje. E é necessário de que haja a suscitação de Elias, não dizendo que Elias vai voltar, mas de pessoas que operem debaixo dessa unção que destrona principados e governos, para que nós consigamos efetivamente vencer essa batalha. E aí o Joel Angel, ele falou de 2 episódios muito interessantes, né?
onde ele entrou numa batalha espiritual lá no 89, 90, né? Onde havia uma batalha presidencial, né? E o Lula estava muito perto de ganhar, né? Assim, né? Sem partidarismo nem nada, mas nós não podemos deixar de suscitar alguns assuntos aqui, de trazer verdades, né? Aqui a gente tem compromisso com a verdade. E ocorre que nós todos sabemos que este partido, ele tem um viés, um cunho completamente comunista, socialista, que no fim das contas é a mesma coisa. E eu vou deixar aqui também uma dica de documentário para que você possa assistir, estar mais por dentro do assunto aqui que eu vou abordar e você ver com seus próprios olhos, né, saber que não são meras palavras minhas, achismos meus, partidarismos nossos, mas uma grande realidade que nos rodeia, ok? Você procura lá pelo documentário Agenda, tem o Agenda 1 e o Agenda 2, eu indico que você assista os dois. Então nós sabemos que esse partido comunista, né, nós vimos aí ao decorrer do ciclo histórico-político o comunismo matando muita gente, tá? Segundo os dados, ele matou mais que a febre amarela, matou mais que muitas pestes, correto? E nós vimos aí no ciclo da história como foi a implantação desse sistema totalitário e o que trouxe de consequência ao povo. O povo gemeu. Nós temos visto aí países vizinhos como Venezuela, o povo gemendo. O povo não tem nem carne para comer. O povo estava brigando, né, fazendo filas quilométricas maiores aí do que a do INSS para que o povo pudesse comer carne com bicho. Enquanto o ditador do país, então presidente, estava com sommelier dentro da casa dele, servindo vinho, servindo carne, ainda mais caro, e o povo gemendo, passando fome. A palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo perece. Então nós temos que estar ligados inclusive nisso. Às vezes a gente tem essa mania de querer ser apolítico, de não entender de política, de deixar para lá. Como que isso vai atingir o meu dia a dia? Nós temos visto que isso tem atingido o nosso dia a dia. Pois resquícios das doutrinas desse partido, né, que governou tempos passados em solo brasileiro, ele ainda está muito presente. Tanto que nós temos visto aí uma grande dificuldade no nosso presidente estar governando hoje, porque ele não tem tido, né, autonomia, né, para conseguir fazer muitas coisas, tem encontrado uma grande oposição por parte da Suprema Corte, etc. Se a gente for começar a explicar tudo aqui, a gente vai ficar horas aqui, afinco, e na verdade nós não temos esse tempo e eu quero ficar distrita à questão da unção de Elias, mas é impossível não falar sobre governos, porque é uma unção que colide justamente com governos. E o Joel, ele conta no seu testemunho que ele batalhou no monte, né, durante uma madrugada toda, um dia anterior do debate presidencial, né? O Lula estava vindo com muita força, o PT estava vindo com muita força, estava ganhando disparados debates, né? E Deus assim orientou para que o Joel estivesse ali naquele monte batalhando, né? Destronando aquele principado que estava vindo com fúria sobre o Brasil nos anos 90. E ele conta que no dia seguinte ele desceu do monte, foi assistir o debate presidencial, e incrível como que aquela força, que o cara, segundo Joel, ele discursava como um dragão, voraz, muito voraz, em seus discursos na hora do debate. No debate seguinte, ele estava de cabeça baixa, tinha perdido sua força. Acredite quem quiser, quem é espiritual, que entenda. Se você não crê, eu respeito a sua concepção, mas, querido, existem coisas que nós ganhamos no espiritual, não é? Nossas armas são outras, não são armas bélicas, não são armas de fogo, são armas espirituais. E o Joel conta dessa experiência tremenda, onde no debate presidencial ele se encontrava cansado, afadigado, né? O então presidenciável Lula, e ele não tinha força para rebater com seu oponente, né? Foi uma batalha espiritual ali que o Joel passou. E ele fala também em algum de seus vídeos, falando um pouquinho sobre a questão da unção de Elias, que no ano de 2009 Deus assim orientou que ele estivesse subindo algumas montanhas, estivesse mais retirado e estivesse profetizando que sobre o Brasil Deus iria derramar a unção de Elias. Porque o que nós vemos hoje, queridos, foi o que eu falei anteriormente, né?
um ataque grandioso sobre as nossas crianças e jovens, né? Verdadeiramente é o espírito de Moloque, querendo sacrificar nossas crianças, nossos jovens, através de ideologias, de sofismas, né? Nós vemos aí desde os anos 90 para cá uma apelação muito grande, né, nos programas de TV, né, abrindo muito precedente para sexualidade, para pornografia, para toda sorte de maldição, para toda sorte de pecado, né? E hoje, mais do que nunca, nós temos visto essa questão homossexual muito em alta, né, esse ativismo, tá? E me entenda bem que eu não estou colidindo contra pessoas que decidiram, né, estar vivendo nesta prática, tá bom? Nós amamos essas pessoas em Cristo Jesus, assim como Cristo amou, né? Nós exercemos este amor, mas o ativismo dessa parte é algo muito forte e anticristão. Nós não podemos deixar de trazer isso à baila, correto? E hoje o que tem tentado aí seduzir e induzir nossas crianças, né, é esse ativismo. Nós precisamos ter este conhecimento espiritual para conseguir batalhar no reino. Porque não é uma batalha meramente ideológica, não é uma batalha meramente cultural, é uma batalha espiritual, onde principados têm agido dentro destes sofismas para poder trazer aí toda sorte de maldição no meio das nossas crianças, que são o nosso futuro, é a nossa geração, a geração que vai aí nos suceder, vai ser a nossa geração futura. E outra coisa que nós temos enfrentado também é uma grande corrupção dentro do meio até religioso, que é uma outra coisa, uma outra atuação muito forte que tem vindo, né? Onde nós temos visto, né? São coisas que, amigos, vocês me desculpem, mas eu preciso falar. São coisas que nós precisamos trazer à clareza e que nós não podemos nos calar diante dessas circunstâncias. Nós temos visto um grande resquício, uma grande herança do sistema apostólico romano dentro das igrejas cristãs, né? Onde existe um clero, né? Onde existe patentes altas, hierarquias inalcançáveis, né? Que são pessoas que não podem ser, digamos assim, contrariadas, não pode haver discordância. É como se fossem pessoas que estivessem acima do bem e do mal, né? Eu não estou falando mal de liderança, entenda bem, mas eu não posso deixar de trazer à baila que existem igrejas que são verdadeiros sistemas totalitários, ok? Onde eu já vi e já vivi muitas situações, tá? De liderança querer te brecar, de estar até no meio de eventos familiares, porque você tem que estar na igreja. Enquanto a palavra diz o seguinte, que se nós não cuidarmos da nossa família, né? Estou contextualizando o que a palavra diz no Novo Testamento. Se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que o ímpio. Que nós precisamos prezar pelos domésticos da fé. Então, assim, a gente precisa discernir o que é bíblico do que é religião, correto? Do que é ativismo. E nós temos visto isso muito forte dentro das igrejas, né? Um ativismo religioso, né? Um tipo de liderança tirana, déspota, né? Isso tudo é uma herança do sistema apostólico romano, que não é cristocêntrico, correto? Isso é uma outra atuação que nós precisamos estar alertas, estar sempre em oração, pedindo para que Deus destrone, correto? Então a unção de Elias, ela vem para colidir com esse tipo de situação também, correto? Vamos lá, tópico 3. Quebrando os paradigmas do sistema apostólico romano. E eu vou convidar você a abrir no livro de Malaquias. Vamos lá que eu vou abrir junto de vocês. Vocês desculpem aí que eu tô meio gripando, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Que diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando fala de pais aos filhos, filhos aos pais, nós podemos levar para uma conotação literal, para um sentido literal? Podemos também. Mas eu, Larissa, tenho a seguinte interpretação: quando se fala de coração dos pais aos filhos e de filhos aos pais, de um elo que foi perdido,
né, que veio aí de ensinamentos e princípios do Antigo Testamento que hoje, nos dias atuais, na contemporaneidade, nós temos perdido. Você vê que quando Elias ele ascende aos céus, né, é arrebatado vivo, Eliseu, aqui embaixo, vendo aquela cena, o que ele grita? Meu pai, meu pai. É porque ele era pai de Eliseu? Nós sabemos que não. Mas era uma paternidade espiritual. E hoje, tudo que nós vemos, tá? E nós já vimos isso, nós já suscitamos esse tipo de assunto em Protocolo ONAN, nós já suscitamos esse tipo de assunto, né, nas mentorias de ativismo, né, de religiosidade, de ativismo, que é o que eu falei anteriormente. Nós temos visto cleros sendo estabelecidos dentro da igreja, né, posições elevadíssimas de pessoas que não interagem com os demais, de lideranças que não interagem, que até são tiranos com as ovelhas, né? Quando, na verdade, na escola de profetas, um dos maiores princípios era discipular. Se eu sou uma profeta que eu já caminho há algum tempo, que eu já tenho uma determinada experiência, e eu já estou aqui para poder começar a ensinar alguma coisa dos altos níveis espirituais para você, o meu papel é passar o que eu sei. É pegar um discípulo para caminhar comigo, né? E ele me servirá ali andando comigo, né? E vai haver, lógico, um princípio de honra por parte do discípulo ali também, para estar andando com o profeta, para que então ele consiga posteriormente operar nos mesmos níveis, se colocar ali numa submissão, né? De aprender, né? De humildade, de aprendizado, né? Tudo isso deve ser muito levado em consideração. E nós vemos que isso hoje não ocorre. Pessoas que sabem demais, elas retêm. O clero retém para ele. Ele não deseja passar para as outras pessoas. Porque se você de repente for uma pessoa que está ali para aprender, e esse tipo de pessoa que tem essa visão meio tirana, né, que não quer passar o que sabe, etc., você de repente pode se tornar uma ameaça. Porque nós, enquanto líderes, né, a gente precisa estar preparado para o quê? Para o fato de que um discipulado nosso, né, uma ovelha nossa, um filho espiritual nosso, possa se tornar alguém muito maior que a gente. E nós não estamos aqui trabalhando para estar num clero, em estamentos, eu sou A e eu fico aqui, e você é B, você fica aqui. Não existe isso, cara, é reino, todo mundo anda em paridade. E nós estamos aqui para liberar o destino dos filhos mesmo, e para que eles cresçam mesmo, para que sejam melhores do que a gente mesmo, para que eles possam fluir profundamente no reino até que ele venha, cara. Essa é a visão. Quando a pessoa está com uma visão aí, com resquício do sistema apostólico romano, ela vai trabalhar debaixo de uma visão de Onã, né? Então a unção de Elias, ela vem para destronar isso também. Esse tipo de visão de Onã, esse tipo de visão ativista, esse tipo de visão religiosa, farisaica, apostólica, romana, né? Onde nós precisamos entender que isso é um princípio, uma chave profunda, né, que funcionou muito bem no Antigo Testamento, mas que hoje a gente não vê sendo utilizado, que são os líderes discipulando e passando aquilo que eles sabem. Não estou dizendo que é todo lugar, tá? Mas nós não podemos fechar os nossos olhos, eu não poderia deixar de trazer isso à baila, que é uma verdade, que é algo que ocorre. Ok? Outra decorrência da capa de Elias, e eu vou convidar você a abrir no livro de 2 Reis, seu capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2. Diz o seguinte: Elias prepara Eliseu para tornar-se o novo profeta. Elias é elevado ao céu. Eliseu toma o manto de Elias e torna profeta. 50 homens, estou aqui fazendo um enxugado, tá? 50 homens procuram Elias por 3 dias, apesar de Eliseu ter lhes aconselhado a não fazê-lo. Mas vamos ler o texto aqui na íntegra com vocês, para a gente conseguir entrar
Pra gente conseguir entrar aí na temática que eu desejo. Vamos lá. Vamos lá. 2 Reis 2. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho do céu, Elias partiu com Eliseu para Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre tua cabeça? E ele disse: também sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente deles, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, e o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com o cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. É o que eu falei aqui sobre paternidade, tá? Pra você ver que não fica só nas minhas palavras. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou o manto de Elias que lhe caíra, e retornou e parou à borda do Jordão. E tomou o manto de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas de um lado e de outro, e Eliseu passou. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Até aqui. Tem muita coisa legal ali para falar, mas vamos ficar restrito. Quem carrega esse tipo de unção é capaz de levantar filhos com capa dobrada, com unção dobrada. Nós vemos que Eliseu, após tomar a capa de Elias, ele lança sobre o Jordão a capa e ele passa a seco, coisa que Elias também fazia. Nós vemos mais adiante também o povo trabalhando, né, com o machado. Eu já contei essa história aqui, está lá no livro de Reis. O povo trabalhando com o machado na beira do riacho, e ocorre que a parte de aço do machado cai no riacho, no lago, né? E como o machado era emprestado, as pessoas ficaram desesperadas. Eliseu, vendo a situação, pegou a parte de madeira, levantou, e a parte de aço veio flutuando. Ele operou em dimensões maiores. A palavra também fala que ele pôde ungir e levantar rei. É coisa muito gloriosa. Então nós temos que estar preparados enquanto pais espirituais a estar levantando filhos, né, suscitar filhos, discípulos que possam operar em níveis muito maiores do que nós. Isso deve ser motivo de honra, de orgulho, e não motivo de suscitar ciúme ou coisa parecida, que é o que a gente vê muitas vezes, tá? Vamos lá. A unção de Elias no Novo Testamento. Eu quero que você abra em Mateus 11:11. Vou abrir junto de vocês aqui. Mateus 11:11. Tá, é um versículo que eu gosto muito também.
Isso aí. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Até aqui. Até aqui, isso aí. Que a palavra do Novo Testamento você já deve ter lido, que fala, né, que Jesus dando prenúncio ele de que viria o Elias, né? Mas aí em Mateus 11, do 11 ao 14, a gente vai ver o seguinte, Jesus declarando o seguinte, João, né, falando sobre João e posteriormente ele falando, este é o Elias que havia de vir, porque lá em Malaquias nós lemos ali algum trecho atrás da aula, falando sobre uma profecia que falava que Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Mas Jesus declara aí no livro de Mateus 11 que este é o Elias que havia de vir, e ele estava mencionando justamente João Batista. Por que João Batista? Alguém aqui lembra da história dele? Lembra como é que ele morreu e por que ele morreu? Né? João era o cara que pregava a verdade e que colidiu com o governo, querido. Ele falou para Herodes, não é lícito tu tomar esta mulher aí para ti. Pedir a cabeça do profeta, porque ele falou a verdade, porque ele bateu de frente com uma autoridade, ele colidiu com o governo. Então, João também operava debaixo dessa capa, onde ele teve autoridade para colidir com o governo local, com o governo vigente. E hoje, por que a gente trouxe à baila este título, né, a Zion, este título na aula de hoje? Porque nós precisamos clamar pela unção de Elias sobre o Brasil. Porque nós temos visto os principados que outrora, na época de Elias, estavam atuantes, atuar da mesma maneira no nosso cenário atual. Nós precisamos zelar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos sofismas, né, que tem vindo, né, sobre a face da terra. Né, sofismas que têm atingido as nossas crianças, que são a base de tudo, queridos. São eles que irão nos suceder amanhã, seja na vida, seja no evangelho. Eles irão nos suceder. Mas se não houver base cristã nessas crianças, eles não serão a nossa geração futura. Eles não serão o nosso futuro. E como colidir com isso? Como eu tenho atendido famílias, tá? Com problemas dos filhos com ideologia de gênero incutida sobre a mente, de tal forma que o pai e a mãe não sabem o que fazer. Tem uma fórmula para isso? Não tem. A única fórmula que eu conheço é orar, clamar, pedir para que Deus venha, desça sobre a face da terra, nos dando aí sabedoria e a unção de Elias, para colidir com esses principados que têm vindo sobre a face da terra para poder assolar as nossas famílias. Outra coisa, por que nós precisamos clamar pela unção de Elias sobre a face do Brasil, sobre a face da terra, para que haja conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso que a Zion hoje está fazendo, que é o que? Discipular, que é ensinar chaves proféticas do reino, são poucos líderes que fazem, queridos. São poucas pessoas que fazem. Que a maioria das pessoas elas estão no alto clero, elas não querem sair de lá e elas não querem passar o conhecimento, não querem passar conhecimento, elas retêm nelas mesmas. Por medo, não sei, por insegurança, por medo de criar um discípulo que de repente vai ser maior do que eles. Nós precisamos entender que todo profeta, salvo Josué, né, que não levantou nenhum sucessor, a maioria deles levantou sucessor. Moisés foi, mas levantou Josué. Elias foi, mas levantou Eliseu. Nós precisamos ter esse princípio arraigado no nosso coração,
E nós precisamos clamar por essa unção poderosa para que a nossa nação não seja vítima mais desse tipo de operação maligna, né? Nós sabemos muito bem, queridos, que quem acompanha um pouquinho o cenário governamental tem visto a briga que tem sido desde a última eleição, né? O quanto que nós passamos assim iminente, né? Por uma gotícula. O socialismo não imperou no Brasil, né? Ano que vem é mais uma vez ano de eleição presidencial. Nós precisamos estar muito ligados, né? Em Cristo, pedindo visão, pedindo para que Deus aplane os caminhos, levante governantes aí segundo o coração dele. Porque a palavra de Deus diz que se nós somos governados, né, por ímpios, reis ímpios, nós perecemos. E nós sabemos qual o plano de Satanás para a nação brasileira. Agora, tendo essas chaves e tendo esses armamentos que foram derramados aqui nessa aula de hoje, nós precisamos nos revestir e clamar ao Senhor para que sejamos Elias nesta geração. Amém? Essa é a aula de hoje. Eu acredito que tenha sido muito esclarecedora para você. Qualquer dúvida, nós estamos sempre disponíveis, né, no nosso grupo aí fechado da Zion, e que essa aula possa ter abençoado a tua vida poderosamente. Deus abençoe e até a próxima.